Olá, pessoal. Eu sou a Kelly Chaves, sou cadeirante e trabalho aqui na minha papelaria personalizada, Kelly Criativa. Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma semana, né? Que Deus venha abençoar as minhas vendas e multiplicar a sua também, em nome de Jesus. Não esqueça de se inscrever e deixar aquele like. Sim, bora lá pra mais um vídeo? Pessoal, eu acabei de montar isso aqui, ó. Tá? Que é pra fazer um livrinho de colorir. Gente, eu tive que montar tudo no chat GPT, tá? Só que eu não consegui montar pelo chat GPT daqui, tive que montar pelo chat GPT do celular. Porque não tava indo, não sei porque tava dando erro. Aí eu montei um caça-palavras lá no chat GPT, amei, gente, que ele fez tudo pra mim. Só que pra deixar nesse formato de quadradinho, você tem que colocar pra ele deixar em PDF. Que embaixo ele marca, deixar em PDF, aí você coloca aqui sim. Aí eu montei a parte de trás, ó. Agora eu imprimi um aqui pra fazer o teste, né? Porque, como eu falei pra vocês, a cliente já tinha comprado a foto, essas imagens aqui, né? Pra fazer o culto do Dia das Crianças. Aí eu só peguei, perguntei pra ela se eu podia deixar com uma versão pra colorir, pra fazer um livrinho pra colocar lá dentro da caneca. Ela falou que sim. Então, bora lá pra ver o resultado. Acabei de imprimir aqui. E eu vou cortar aqui pra ver se deu certinho. Agora eu só não sei se eu colo com a cola ou se eu grampeio, porque vai dar... como não tem... É só sulfite, né? Não vai ficar pesado, não precisava grampear. Podia só passar uma colinha e já era. Mas eu vou ver o que vai sair melhor. Ó, ficou assim, gente. Ficou bom, né? Eu fiz isso aqui como se fosse uma capinha, né? Porque não vai ter aquela capa toda brilhosa e tudo mais, né? Então eu fiz aqui como se fosse a capa. E a capa também é assim pra colorir, ó. Aí aqui vem a história, tá vendo? Só como não tá colado, tá meio dificultoso. A gente vai mostrar pra vocês. Ó. Aí eu vou passando assim, ó. Tá vendo? E aqui, como sobrava uma coisa, sempre quando, né? Eu sempre gosto de colocar alguma coisa. Aí eu quis colocar um caça-palavras, ó. E ficou bem bom. Aí eu não sei se eu ponho só porque não vai precisar. Eu geralmente ponho um 2 assim. Porque quando a gente faz com a folha brilhosa, a capa, né? Aí ele fica pra ficar melhor. Mas aqui dá pra pôr só um clipezinho ou eu passo uma colinha aqui. Aí eu vou ver o que eu vou fazer, mas ficou bom, gente. Agora eu vou imprimir os restos, que eu imprimi só um pra testar, né? Pra depois não imprimir todos e ficar ruim.
Pessoal, eu quero mostrar pra vocês que eu fiz um teste. Eu acho que isso aqui é o Zoom. Gente, eu assisti esse desenho com o Theo, você não me deu muito personagem. Eu fiz um teste aqui e não gostei. Na cola, né? Ó, como que ficou. Ó, tá vendo? Ele tava colando além, ó, do que deveria, ó. Porque a cola tava tava passando, sei lá, eu coloquei pouquinho, mas mesmo assim não ficou bom. Então, eu fiz assim mesmo com... Eu coloquei só um só, porque geralmente nesse tamanho eu ponho dois. Porque eu achei que não tinha necessidade, porque é sulfite e tal, ó. E ficou super bom, ó. Deixa eu abrir um aqui. Tá vendo aí? Assim ficou melhor. E, como vocês viram aí, ó, eu já fiz tudo, tá, ó. Tá tudo ajeitadinho aqui na caixa. Só faltou esse aqui que eu não tô conseguindo rosquear ele. Ah, como eu não tenho força, né, eu vou pedir pra minha mãe rosquear pra mim. Teve uma também que eu não consegui abrir, eu tive que pedir pra minha irmã. E assim vai, gente. Eu não sei se eu vou encerrar já hoje. E... Porque eu tenho que terminar de testar um negócio aqui. Mas assim, os dias tá sendo, sabe, assim? Parece que tem poucas horas no dia. Ai, Jesus. Pessoal, eu tô aqui na função. Você vai falar, Kelly, por que você não filmou? Porque enquanto eu não postar o próximo vídeo, eu tô esperando ele salvar. Eu consegui editar ele ontem. Aí eu tô esperando salvar. Ontem eu consegui filmar um pouquinho, porque eu consegui filmar 10 minutinhos. Mas hoje eu não tô conseguindo, porque tá sem memória, né? O espacinho que tem, eu tenho que deixar pra salvar o vídeo. Aí eu já fiz esse aqui, gente, ó. Esse aqui são feitos em 4 folhas, né? Que é uma em cima, um embaixo e um nas duas outras laterais. E fiz esse aqui também, ó. Tá vendo? É a mesma coisa, gente, é a mesma imagem. Só que esse eu colei 3 folhas de sulfite atrás. Aqui ainda vai um livrinho aqui na frente, tá? Esse aqui eu só colei uma folha de sulfite, só. Atrás, porque como esse aqui vai ficar colado na parede, então, tipo assim, é só pra... Ele tava... eu nem ia colar, mas como ele tá envergando assim, né? Aí eu vou imprimir outro desse aqui, dessa escrita, porque a escrita aqui, gente, eu não sei o que aconteceu. A emenda não ficou boa, de jeito nenhum, e ainda ficou meio assim, ó. Sabe? Aí eu, como eu medi e dar uma folha de sulfite, eu vou imprimir e cola aqui, vai ficar lindo aqui à frente, né? É que eu só coloquei uma folha por trás, ó. Tá vendo, ó? Aí, gente, eu tive uma ideia. Eu fui desenhando na própria folha, assim, pra cortar um pouco a parte. Porque o outro que eu fiz, esse aqui que foi 3 folhas, ó, gente. Menina, deu trabalho pra fazer a parte de trás. Porque eu colei pra depois cortar. E, nossa, deu muito trabalho. Agora, esse aqui não. Esse aqui eu já fui mais esperta. Esse aqui deu... Não é que não deu trabalho, mas deu menos, sabe? Eu desenhava, eu cortava, tipo, uns 2 milímetros pra dentro e colava. Porque não tem problema a pontinha. É só pra ele não enrolar assim, ó, gente, que ele tava fazendo isso aqui, entendeu? Aí aqui ficou... Vou imprimir a outra frente, porque não ficou boa. Esse aqui já não tá ficando tão ruim a parte da escrita. Eu não sei aqui, né, porque eu tenho um pedacinho do branco. Mas, por que que não tá ficando ruim? Deixa eu pegar outra parte dele aqui, ó. Esse aqui é maior ainda, gente, ó. Porque essa parte aqui só tem uma emenda só. Aquele dali tinha várias emendas. Tá vendo? A maioria da escrita não tem, só tem aqui, ó. Mas aí dá pra ler, ó. Porque é só uma pontinha e um pontinho do E. Então, eu comecei logo por ele, porque aquele lá eu comecei pelos outros, aí não bateu. Não sei por quê, mas enfim. Aí eu tô montando, só que, gente, a cadeirante deixou cair uma folha ali, e agora como que eu pego? Ai, gente, como que eu pego? Quando eu tô com a cola ligada, eu coloco um pingo de cola e puxo. Mas ali, se eu puxar com a cola, vai dar ruim. Vai dar muito ruim, porque... como que fala? Vai pingar. Mas enfim, eu vou ver como que eu vou fazer, que eu tenho que agora unir, né? Ao fundo, eu colei em 3 partes. Colei essa parte, emendei as 2 emendas. Agora eu tenho que emendar essa aqui e a outra parte pra depois emendar as 3 juntas, entendeu? Acho que deu pra vocês entenderem, só que a cabeça tá no chão. E eu precisava colar. Ai, Jesus, só Jesus na causa. Mas é isso, é por isso que eu não tô filmando, gente, porque senão eu não consigo postar o vídeo pra vocês depois de amanhã. Eu tô tentando salvar ele, mas tá difícil. Aí quando eu salvar ele, eu posso excluir tudo que tinha do vídeo e aí eu consigo começar a gravar de novo. É que ontem eu gravei um pouco aí, o celular já lotou, gente. Meu celular não tá aguentando. Ele não aguenta vários serviços, não, gente. Não dá, a memória não aguenta. Pessoal, ó, acabei de receber esse pedido agora, 8 horas da noite, fiz correndo. Porque é pra amanhã, só que eu ia fazer amanhã. Só que eu lembrei que amanhã eu não vou trabalhar, que eu tenho um compromisso. Que é 10 motivos pra te amar, e são polaroids com
frasezinhas, tá? Não vou mostrar pra não mostrar o rosto da pessoa. Aí, ela só queria as Polaroid e esse aqui. Aí eu falei pra ela, ó, eu faço laço se você quiser. Eu cobro tanto a mais. E aí ela fechou. Pegou, né? Que aí eu já deixei tudo prontinho, ó. Eu já deixei até finalizado pra ela, porque isso aqui ela ia ter que fazer tudo em casa. Aí ela já, né, já deixa pronto. Aí eu vou deixar pronto, que aí amanhã, na hora que eu acordar, já mando mensagem. Se ela não ver, eu deixo com a minha mãe pra ela pegar depois. E os outros negócios, gente, ó, tô aqui na luta ainda. Falta, tipo, muita coisa ainda pra fazer. Mas hoje eu não dei conta de terminar. Ó, tem que cortar esses conventinhos. E ali, eu terminei 2. Mas eu nem mostrei pra vocês que eu esqueci, gente. Depois eu vou ver se eu peço pra minha mãe segurar e eu mostro, tá? Meninas, eu recebi o pedido pra esse topo aqui. Aí eu montei ele mais ou menos assim, que a moça falou que vai ser bem pequenininho, a forma de 12 centímetros. Eu não tô conseguindo filmar muitas coisas pra vocês, porque eu tô sem espaço, gente. Enquanto eu não liberar o próximo vídeo, não terminar de editar, eu não consigo, né? E às vezes não dá tempo de fazer tudo. Aí eu já tinha esses daqui, gente, só que eu, tipo assim, eu dei uma melhorada, porque era muito antigo, tirei o que eu vi que não tinha mais nada a ver, né? Ó, por isso que eu falo pra vocês, eu tenho muito topo, gente, na época eu vendia muito, ó. Aí eu tenho esses daqui, né? E aí... eu já imprimi ele, ó, tá aqui, ó. Eu vou cortar, eu vou fazer ele em várias camadinhas, porque sobrou muito espaço na folha, gente. Quando sobra muito espaço, eu tento fazer em várias camadas. A imagem que ela mandou realmente tem camada, mas quando não dá, eu não faço com camada, gente, porque eu não... os valores que eu vendo não é pra isso, são topos simples, né? Até mesmo porque eu não tinha máquina e tudo mais, então por isso que eu não fazia nada muito chamativo, né? Mas espero que esse tamanho dê certo, eu fiz o menor possível. Mas às vezes pode ser que a pessoa ainda acha que tá grande, né? Pessoal, acabei de terminar aqui o topo. Não consegui filmar pra vocês, que eu tive que resolver um BLzão. E eu tô aqui fazendo tudo correndo. Ó, eu fiz assim. 3D, gente. Agora quando eu faço assim 3D, eu ponho por dentro, ó, que aí fica mais bonito, ó, tá vendo? Ele é bem pequenininho, ó. Ela falou que tinha que ser muito pequeno. Eu tentei fazer 3D, mas não bateu, porque tá muito pequenininho. As nuvens, não vou fazer mais nuvem assim quando for muito pequeno, gente. Porque ela não fica no formato, porque eu tô cortando na mão, ó. Aí, deu ruim, né? Aí, algumas partes ficaram assim, ó, 3D, e outras não. Eu vou embalar aqui e encerrar hoje, graças a Deus. Esse aqui eu terminei. Aí eu coloquei aqui esse negócio pra poder colar, gente. Só que, como eu falei pra vocês, eu tava sem espaço no celular porque o meu vídeo tava muito longo da semana passada, tá? Que eu dividi em 2. Aí, como tava muito longo, não tinha espaço mesmo. Tinha mais de 1 hora de vídeo, né? Aí... Esse daqui é aquele que eu falei pra vocês que eu fiz, são 4 folhas, né, gente? 2 aqui em cima e 2 aqui embaixo. Aí, essa daqui vai uma folha, que aí aqui é onde ela conta a história, tá? Deixa eu tentar virar assim, pra ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Ela comprou essa arte aqui, ó, tá vendo? A cliente comprou essa arte, aí você, na pregação, você abre assim, ó, aí vem a história. Aí, isso aqui, gente, ficava a historinha aqui atrás. Eu acho que não precisa, que isso aqui meio que a pessoa que vai narrar lá na hora, ela tem que decorar, né? Saber o que ela vai falar, mas tem aqui. Eu acho que se guardar, a pessoa quiser usar depois. Só que essa história tava aqui atrás. Aí, quando eu fui colar, o que que acontece? O último, esse aqui tá colado. Como que ia ver lá atrás e outro? E não faz sentido ficar lá atrás, né? Aí, o que que eu fiz? Ó, pode ver que eu colei aqui. Eu imprimi e colei, porque esse aqui não tinha, mas igual esse aqui, tinha uma história aqui por trás, ó. Você pode ver que tem uma letra aqui, ó. Dá pra ver, ó. Tá vendo, ó? Da história aqui. Aí eu colei por cima, ó. Agora ficou bom. Tá vendo? Aí vem assim. Tá vendo? A historinha de Golias e Davi, né? O Davi e Golias, né? No caso. Ó. Aí minha mãe grampeou aqui pra mim, tá? Não ficou muito bom, porque tá muito grosso, gente. Aqui eu colei 2 folhas pra poder ficar grosso, sabe? Ó, aí esse gigante aqui, eu colei 3 folhas atrás, tá, gente? Esse aqui foi o que eu falei pra vocês. Eu colei as folhas atrás, e aí depois que eu colei, eu fui cortando ao redor. Só que foi a pior estratégia. Por quê? Porque eu fui burra também, gente. Isso aqui, eu já tinha cortado, só que depois que eu lembrei que eu ia ter que colar uma folha atrás, porque é sulfite, gente. Sulfite fica muito molinho, né? Porque a cliente fica tudo no sulfite. Que é mais econômico, né? Mais barato. Mas ficou bom, gente. Mesmo sendo sulfite, ó, tá bem bonita. A qualidade tá bem boa, assim. E aí, nos outros, como eu falei pra você, nos outros, o que que eu fiz? Depois, eu colei, montei. Aí, o que que eu fazia? Colocava o sulfite aqui por baixo, eu desenhava e eu cortava com a tesoura, tipo assim, ó. Mais ou menos assim, ó, 1 milímetro pra dentro,
pra poder não grudar. É que os outros não tá aqui, eu já pedi pra ela vir retirar, gente, porque como eles são gigantes, aí, tipo assim, na minha mesa não tem espaço. E o que que tava acontecendo? Conforme eu precisava fazer alguma coisa aqui, eu colocava aqui na impressora. Aí depois eu colocava pra cá. Eu enrosquei, ó, aqui eu tive que colar um pé, porque rasgou. Aí pra não ficar destruindo, porque também fica feio, né? Eu vou falar assim, ah, beleza, rasgou, você cola de novo. Mas fica várias emendas, sabe, gente? Eu não quero ficar várias emendas no negócio. Ó, olha aqui, ó, tá vendo, ó? Que deu um... Porque grudou em algum lugar, conforme vai arrastando pra lá e pra cá. Então é isso, gente. Aí eu mandei as ideias mais ou menos como que vai montar lá no altar. E eu tô esperando ela responder. Por quê? Porque eu montei esse Davi aqui grande, ó. Eu montei ele grande e isso aqui... Cadê? Isso aqui tá faltando um pedaço que eu não achei. Eu vou ter que imprimir outra parte. E esse aqui, eu acho que eu vou imprimir de novo pra ele ficar bem certinho, porque a emenda parece que acho que pelo que eu vi lá não ia ficar bom, porque aqui não tem um branco, né? Ia ter que comer um pouco. Aí eu vou reimprimir essa parte. Mas aí, ó, ele ficou bom, tá vendo? Porque ele ficou aí, se ela topar com a minha ideia que eu mandei pra ela, né? O que que vai acontecer? Aquele gigante lá, aquele bem grandão que eu fiz, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, vou tirar, vou imprimir outro pé desse, vou colocar desse lado, vou colocar aqui, que aí ele vai ficar sozinho e fica esse aqui perto, entendeu? Que aí, tipo assim, fica bem bonito, porque aí ele tá um pouquinho maior. Enfim, né, pra poder ocupar espaço, né, gente, porque senão não ocupa muito espaço. Mas tá bom, já falei demais, misericórdia. Pessoal, esse vídeo, como eu falei pra vocês, vai ter muitas partes com timelines, que eu acho que fala assim, gente. Eu não sei falar não, porque eu não sei falar coisas chiques em inglês, tá? Então, vai ficar muitas partes assim, com musiquinhas. Por quê, gente? Eu gravei mais de 3 horas, eu acho que umas 4 horas de serviço aí pra vocês. Isso porque eu falei pra vocês que teve muitas coisas que eu não consegui gravar por conta que meu celular tava cheio. E nessa de estar cheio e esvaziar, gente, eu perdi um vídeo muito importante. E quando esse vídeo sair, que é a continuação que eu ia colocar agora, que eu fui editar o vídeo, eu vi que eu excluí. Não sei como, gente, que eu excluí um por um e eu ainda consegui excluir o vídeo. Mas enfim. E aí, é, teve muita coisa que eu não consegui filmar, né? E mesmo assim, o que eu consegui, gente, deu mais de 4 horas só de filmagem. Então eu tenho que fazer no modo acelerado assim, porque senão o vídeo ia ficar. Já tá longo, né? E aí ia ficar mais ainda. Mas enfim, eu já falo quase nada, né, gente? Então deixa eu ir logo pro foco do assunto. Gente, todo mundo que me conhece pessoalmente, a primeira coisa que eles me fazem é perguntar o que eu tenho. As pessoas têm curiosidade e tudo mais. E eu imagino que quando eu faço a introdução aqui, olá pessoal, eu sou a Kelly Chaves, eu sou cadeirante. Eu acho que também pode ser que desperta a curiosidade de vocês saber o que eu tenho. E não tem coragem de deixar nos comentários porque fica com vergonha, tem medo de me constranger, alguma coisa assim, não sei. Eu tô vindo falar disso por conta disso, que eu pensei, né? Pode ser que alguém queira saber. Se você não quiser saber, pega essa parte, deixa no mudo. Mas se não, bora lá conhecer um pouquinho da minha história. Então, gente, eu tenho amiotrofia espinhal tipo 3. O que seria isso, Kelly? Vamos lá, vou explicar. Vocês sabem que primos, parente, não pode ter filho junto por causa do sangue, que a criança pode nascer com algum tipo de deficiência. Mas os meus pais, eles não são primo, eles não são parente. Mas eles têm um sangue que é parecido, como eles fossem parentes, sabe? Eu uso esse termo que todo mundo fala de primo, não poder ter filho junto, porque é o jeito mais fácil das pessoas entenderem, gente. Então, assim, eles não são parentes, não são primos, mas o sangue deles são parecidos, e por isso eu nasci com essa deficiência chamada amiotrofia espinhal tipo 3. E o que que seria isso? Eu não tenho força nos músculos do corpo. E tipo 3 por quê? Porque tem a tipo 1, que é a pessoa que a criança que já nasce, né, assim, tem muitas delas que não passam dos 2 anos de vida, e a que passa, né, fica na cama, não se move e tudo mais. E a tipo 2 geralmente, é o pessoal que já nasce com bastante coisinhas, né, tipo, não consegue respirar, ou falar, ou engolir, essas coisas assim, mas já nasce já na cadeira de roda, não chega nem a andar um certo período. E a tipo 3 é o meu caso, que é o quê? Eu andei, gente, até 2 anos atrás, tá? Mas até 2 anos atrás, eu era uma cadeirante que eu andava apenas dentro de casa, bem devagarzinho, apoiando nas coisas. Eu não andava na rua. Na rua era só de cadeira de roda mesmo. Mas o que que aconteceu? Aí vocês vão querer saber, Kelly, não tem cura? Não, a minha doença é uma doença rara, né? Ela chama como doença rara e ela não tem cura, tá? Mas em 2000, acho que 19 ou foi 20, começou a surgir. Na verdade, peraí, vamos parar, né? Vamos voltar. Alguns anos atrás começaram a surgir
Como que fala, gente? Eu esqueci o termo lá que eles fazem no laboratório, pesquisa e tudo mais. Minha mãe até viu na televisão e eu falava, mãe, não fica vendo essas coisas, precisa você não se iludir, porque isso aí pode levar anos. Nem é pra minha geração, né? Pode ser pro futuro, para as próximas gerações. Beleza. Mas aí quando chegou em 2019, eu vi no Instagram um menino com a mesma deficiência que eu, só que ele era tipo um, e que tava fazendo um tratamento, né? Aí eu fui atrás, e aí eu fui descobrir que lá nos Estados Unidos havia lançado, né, um medicamento chamado Spinraza, gente, que ele não cura, mas que ele paralisa. O que que ele paralisa? Não, do jeito que eu tô, eu vou ficar. Por quê, gente? Porque a minha doença, ela é degenerativa. Conforme o passar dos anos, eu vou piorando. Então, nunca existiu cura. Existiu o quê? Você fazia fisioterapia para piorar lentamente. Então, eu fiz fisioterapia a minha vida inteira para piorar lentamente. Só que assim, eu era um dos casos raros, que é uns casos que andam, que tava assim, bem assim. Por quê? Porque eu não usava aparelho respiratório, eu consigo engolir, eu falo bem, tudo mais, essas coisas, né? Porque se você vê algumas outras pessoas que têm a mesma coisa que eu, você fica chocado. Você nem fala que a gente tem a mesma coisa. Porque ela tem vários níveis, né? E como eu falei, tem bebês que não chega a passar de 2 anos de vida. Mas enfim, e aí eu fui atrás desse tratamento, eu comecei a fazer, gente, e por incrível que pareça, o meu corpo rejeitou o tratamento, não aceitou. Eu fui um outro caso raro, porque só tinha eu que aconteceu isso e uma outra moça que os médicos até apresentou a gente de forma através do WhatsApp, né? Por quê? Porque além dessa versão, essa versão que eu tomava era na coluna e depois, né? Foi, acho que um tempo depois quando eu comecei, começou a ter a via oral. E eu e ela fomos um caso raro que o corpo rejeitou. E o meu corpo rejeitou como, gente? Eu comecei a ter muita dor de barriga fortíssima. Eu sentia que tinha um isqueiro ligado dentro do meu estômago. E eu evacuava, gente, o dia inteiro no banheiro, passava muito mal. E assim, o meu corpo não aceitava nada. Não aceitava tomar água gelada. Eu não posso tomar nenhum tipo de refrigerante, só aceita Coca-Cola. Não aceita nenhum tipo, como fala? Não aceita frango, só carne, só bife. Agora, ele tem aceitado, tipo, algumas outras coisinhas, mas não aceita, gente. Eu praticamente não como nada, arroz, bife e bolacha de maisena. E Coca-Cola é o que mais aceita. O resto, tudo eu passo mal. Então, assim, o médico tentou fazer algumas coisas, né, para essa rejeição, mas não deu certo. Aí chegou um ponto que eu tava evacuando com sangue, né? Eu tava ficando muito mal. O meu cabelo tava caindo como se eu tivesse com câncer, caía bolos e tudo mais. Eu comecei a ficar muito mal, muito fraca. Até que, de tão fraca que eu fiquei, um dia vindo da cozinha pro banheiro que eu ia tomar banho, depois da janta, eu caí, gente. Eu caí de um jeito que eu sempre caía, né? E eu quebrei a patela do joelho, quebrei a costela. E eu acho, gente, que eu quebrei até mais coisas. Só que na emergência o médico não quis tirar raio-x e falou: ah, já quebrou um monte de coisa, vai ter que ficar, tipo, sabe, de recuperação mesmo. E foi isso. E aí, o que acontece? A minha deficiência, eu não posso ficar muito tempo parada, sem fazer nada. Que tudo que eu paro de fazer, eu não vou. E eu fiquei 6 meses em recuperação no meu joelho, né? A patela que quebrou, não podia mexer. E demorou 6 meses, por quê, gente? Porque quem tem doença crônica, geralmente os ossos é porosos, demora mais pra se curar, né? E o meu demorou muito e por conta disso eu não consegui voltar mais a andar. Então agora eu sou cadeirante 100%. Eu sabia que um dia eu ia me tornar cadeirante, eu sabia, mas eu achei que seria na velhice, que ia demorar muitos anos, porque era um caso que eu tava muito bem e tudo mais. Mas enfim, essa é a minha história, gente. Eu tenho a miotrofia espinhal tipo 3, não tenho força nos músculos do corpo. Por isso que eu falo pra vocês que tem coisas que eu faço aí, eu fico muito cansada com a tesoura, por conta disso, porque tem gente que acha que todos os cadeirantes são iguais, mas não, gente. Tem dois tipos de cadeirante. Aquele que nasceu, geralmente aquele que nasce cadeirante afeta o corpo inteiro, a maioria. E tem aqueles que eles se tornam cadeirante através de um acidente, alguma coisa assim. E aí o que acontece? Só afeta da cintura para baixo. Então, da cintura para cima, a pessoa tem as forças normalmente, que não é o meu caso. Eu não tenho força no meu corpo. Vocês podem ver quando eu faço a abertura do vídeo, que eu falo, olá, pessoal, eu sou a Kelly Chave. Você pode ver que a câmera tá bem perto do meu rosto, porque eu não tenho força no meu braço para esticar o braço. Então, a câmera não fica longe, fica muito próxima do meu rosto. E assim vai, gente. Mas mesmo com todas essas debilidade, Deus me deu o dom de ser criativa, como eu expliquei em um outro vídeo aí, que eu acho que foi o anterior, ou o anterior desse, né? Se não foi o anterior, foi 2 vídeos antes, tá? Vocês olham aí que eu contei um pouquinho da minha história aqui como
né, trabalhando nessa área, né, que eu falei pra vocês que a minha chefe que falou que eu tinha que trabalhar com essas coisas, porque eu sempre tive o dom pra isso. E Deus me deu esse dom e ele me dá força, gente. Tanto que a primeira vez que o meu serviço faliu, eu tentei outras coisas, por quê? Porque trabalhando com papelaria, eu percebi que os meus braços perderam um pouco mais os movimentos, por quê? Porque eu fico fazendo muito movimento repetitivo ali com a tesoura de cortar sempre do mesmo jeito. Então, por isso, hoje eu tenho lutado, né, para conseguir as máquinas, né? Por isso que eu tô indo atrás de um sonho aí, que logo logo vocês vão ver, que é máquinas que podem, gente, me facilitar. Por quê? Porque quanto mais tempo eu passo cortando, fazendo o mesmo movimento, mais eu vou piorando. Mas eu creio que se Deus me deu esse dom e Ele quer que eu trabalhe nessa área, vai dar certo em nome de Jesus. Mas eu vou parar de falar, porque eu falo demais, mas é que eu queria contar minha história em detalhes para você que tem curiosidade, às vezes ficava constrangido. Você não vai ficar mais constrangido, finalmente você sabe o que que eu tenho e por que que eu tenho isso, tá bom? E um detalhe, gente, se eu quiser ter filhos, o meu noivo, ele tem que fazer o exame de DNA e a gente já está buscando isso, por quê? Porque meus filhos podem sim nascer com esse mesmo problema, mas, e isso depende do meu esposo, porque eu já tenho os genes, né, vamos dizer, os genes no meu organismo, e ele vai fazer um exame de DNA, gente, o exame de DNA, ele não serve apenas para fazer teste de paternidade, tá? Tanto que na época, eu esqueci de contar essa parte para vocês. Quando eu descobri que, quando, né, eu era criança, com 3 anos de idade, minha mãe percebeu que eu tinha isso, ela percebeu que tinha alguma coisa de errada comigo, ela começou a ir atrás. Gente, todos os exames que eu fazia dava que eu não tinha nada, que eu era perfeita, que eu era saudável. E o único exame que comprovou que eu tinha foi o exame de DNA. Então, assim, eu sempre achei que exame de DNA era só pra saber se o pai é pai e a mãe é mãe. Não, gente, ele serve pra outras finalidades, que foi através do exame de DNA que eu descobri o que eu tenho e meu noivo vai fazer sim pra a gente saber se a gente pode ter bebês ou não, tá bom? Então, bora lá voltar com a musiquinha. Espero que vocês tenham gostado. Gente, quem escutou a minha história até o final, vai escrever aí. Escutei até o final, que aí eu vou saber que você escutou toda a minha história. E, gente, o que que você achou da minha história? Você deixa aí no comentário se você realmente tinha curiosidade de saber o que eu tinha vergonha ou não. Tipo, eu nunca pensei em perguntar, pra mim normal, você só falava e tá tudo certo, tá bom? Pessoal, eu parei de filmar a produção porque eu acho que eu gravei umas 2 horas trabalhando. Aí, pra não ficar muita coisa, ó, eu imprimi uns catavento, aí no espacinho sobrou espaço, eu coloquei essas bexigas. Aí eu coloquei esse lacinho pra dar a impressão de bexiga mesmo, né? Aí eu imprimi esses catavento, que é de acordo com a referência lá que tá lá, né? São 4 cataventos de um lado e 4 do outro. Aí eu coloquei dentro de um saquinho pra poder não misturar a quantidade, né? Ó, e ali ficou assim, gente. Eu terminei já, graças a Deus. É o gigante, gigante, o Davi mais ou menos, né? Que é menor. Aí a parte da frente, né? E ficou assim. Depois, se der, eu mostro pra vocês com mais detalhe. Mas lá no vídeo vocês já viram, né? Eu montando, não tem muito segredo não, que eu já tinha mostrado pra vocês. E é isso. Aí agora tem que ir pra os pirulitos, que eu também já cortei, ó. Agora é só colar e furar. E colocar um por um aqui, ó. E é isso, gente. Gente, já vou mostrar antes que eu esqueça, ó. Eu tô aqui cortando com a tesoura. Porque o meu estilete, eu não sei. Acho que tanto ficar tentando cortar com ele, eu que deve ter estragado a ponta. Aí eu tenho isso aqui, mas tava dando muito trabalho, porque o que acontece? Não é uma coisa que eu passo até o final. Então eu não acertava o ponto. Aí eu tô fazendo na tesoura mesmo. Mas não ficou ruim não, gente, ó. Aí eu já fiz o primeiro, ó. Tá vendo? Ó, cortei ali com a tesoura e ficou bom, ó. Aí eu passo uma colinha. Porque se eu não passo a cola aqui atrás e aqui, a folha fica meio que dançando, assim não, fica certinho. E ficou bom, ó, gostei.
Gente, é meio complicado, mas eu vou tentar mostrar, tá, ó. Tudo finalizadinho, ó. Aqui eu coloquei no saquinho, ó. Aí eu escrevi aqui, ó, pra pessoa saber, né? Pra não misturar as quantidades, ó. Que aí eu fiz aqui o catavento. Aí esse aqui foi o único que eu não coloquei nada por debaixo, ó. Porque como ele é pequeno, ó, achei que não tinha necessidade, ó. Tá vendo? Ficou assim. Aí esse aqui é o Davi. Que ele tem que ficar um pouco menor que o gigante, né? Ai, gente, é difícil de eu mostrar as coisas pra vocês por causa do espaço, né? Porque o negócio é maior que é maior que o celular, ó. Ah, peraí, que eu tenho que ir trocando as coisas sem coisar. Esse aqui eu já tinha mostrado pra vocês, né? Mas agora ele tá finalizado. Gente, ele tá pesado, hein? Ó, esse aqui eu já tinha mostrado pra vocês. Eu não vou abrir o livrinho de novo, porque eu já mostrei. Aí esse aqui é o gigante, ó. Vou mostrar de assim, gente, porque infelizmente não vai dar pra pegar na mão. Tá vendo? Ó, eu não coloquei, ó, não coloquei coisas nos pés, ó. Ó como que já fica, ó, tá vendo? Levantando, ó. Por isso que eu tenho que colocar pelo menos uma folha por trás, gente. Senão ele fica levantando assim, não fica. E aqui, esse aqui tá maior que o gigante, tá vendo? Porque ele é do mesmo tamanho do gigante. Só que ele tem a continuação, que é essa ponta aqui. E depois aqui embaixo vem aquele feliz. Porque aí não vai grudado, né? Só essa parte vai grudado. Entendeu? E é isso, gente. Essa parte eu já finalizei, tá? Que aí eu já vou encerrar o vídeo dessa semana pra vocês, porque vai ficar faltando só os pirulitos que eu não terminei ainda, mas aí só falta os pirulitos, mas eu vou encerrar porque eu não vou fazer mais essa semana, né? Aí conforme eu for fazendo, qualquer coisa eu vou mostrando os outros vídeos finalizados. E é isso, gente. Encerramos mais uma semana em nome de Jesus. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de acompanhar uma semana. Essa semana, gente, eu tô muito cansada. Foi muito corrida, eu trabalhei muito, mas muita coisas eu não consegui filmar, como eu fui falando pra vocês, por conta que meu celular tá cheio, porque eu ainda tô terminando de editar os vídeos, sabe? E aí meu celular não aguenta, gente. Aí algumas coisas eu consegui filmar e outras eu não filmava assim. Eu filmei tudo pra vocês, eu só algumas coisas eu não filmava assim durante o processo, sabe? Fazendo. Por conta que realmente não deu, né? Senão eu ia perder os vídeos na outra semana. Aí eu já consegui postar. Agora eu vou conferir o vídeo pra ver se tá correto. Já vou excluir. E aí eu vou ter mais espaço pra gravar de novo, tá bom? Big beijo, até o próximo vídeo. Tchau!